E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio histórico diretamente aqui da Turquia. Estamos na cidade de Izmir, como vocês já sabem, seguindo para uma localidade muito histórica na região de Efes, de Éfeso. Éfesos, tudo isso tem a ver com os gregos antigos, com o Império Romano, com a história do cristianismo, depois também se desenvolvendo no Império Otomano. Tudo que eu vou contar para vocês nessa viagem de trem que vou fazer hoje para conhecer uma das antigas maravilhas do mundo, pelo menos assim acreditado. Fica até o final, tenho certeza que você vai gostar bastante e já deixa o seu like e se inscreva no canal. Bom pessoal, e como vocês sabem, eu gosto muito de viajar de trem. Pela primeira vez um trem aqui na Turquia, que vai demorar 1h24. Me impressionou a relativa burocracia para você comprar um trem local assim, né? Tem que apresentar passaporte, uma fila muito grande e o bilhete bastante característico daquela época, né, antiga, né? A gente vê que algumas coisas não mudam, mas deve ser um caminho bonito, uma viagem barata aí por volta de uns $2,50. Muito mais econômico do que se fosse para lá com os tours da internet, que são algumas dezenas de dólares. E no trajeto a gente consegue ver a realidade mais simples, longe das grandes cidades aqui na Turquia. Algumas casas são menores e nessas localidades a vida passa de forma mais devagar e também mais tradicional com o modo de vida turco. A natureza da Turquia nessa região, ela mistura montanhas e cidades e é sempre muito interessante a gente observar por toda essa parte asiática o quão variada é a paisagem. Bom pessoal, e depois de uma viagem de trem tranquila, a gente já começa a passar um pouco mais de nervoso quando tem que lidar com os taxistas turcos e com o governo turco. Com os preços exorbitantes que eles colocam em alguns lugares para você visitar. A Turquia é um país que está economicamente falido, à beira do precipício econômico, e infelizmente eles acabam, por uma questão da alta inflação, já que transformando quase todos os preços em euro. Apesar de nós termos aqui a lira turca, eu vou falar sobre isso para vocês em outros episódios, nós temos os preços aqui chegando quase sempre em euro, apesar de não ser a moeda oficial. Só para vocês terem uma noção, eu estou agora aqui no grande complexo arqueológico de Éfeso e vou contar tudo isso para você, a questão relacionada à Grécia Antiga, aos romanos, aos cristãos, ao Paulo de Tarso que esteve aqui. Para você entrar nesse complexo são 40 euros, ou seja, mais de R$250. Por isso dá uma força nesse vídeo, assiste até o final para que a monetização compense este caro ingresso, e o que mostra que eles perderam completa noção da economia. Por exemplo, se você vai para qualquer complexo arqueológico na Europa Ocidental, nos países ricos da Europa, você vai pagar aí 25 euros no máximo, né? Até no Reino Unido. E a Turquia é um país que as pessoas ganham muito menos, que a economia está, como eu disse, como eu falei para vocês, falida. Eles cobrarem esse preço é realmente um grande absurdo, mas é aquilo que eu falo, por conta das conquistas do passado, né, dos grandes impérios, muitos dos importantes complexos arqueológicos do mundo às vezes estão sob governos tirânicos, como a Persépolis no atual Irã, ou as pirâmides do Egito, no Egito corrupto de hoje, ou essas grandes coisas da antiguidade feitas pelos gregos e romanos que caíram sob os invasores turcos durante a conquista da Anatólia e de outras regiões aqui depois nos Balcãs, né? Mas vamos tentar manter o bom humor, mostrar tudo para vocês e a importância histórica desse lugar, que é algo que eu sempre tento dar destaque aqui no canal. Vocês observem, né, as belíssimas colunas aqui, com os capitelos corintos, jônicos que nós temos aqui, muitas dessas colunas bonitas que foram feitas pelos gregos, depois inspiradas também na arquitetura romana e que hoje servem para
dar um monte de lucro para os turcos. A história é complicada, mas é assim que ela acontece, assim como tantas outras obras que foram levadas pelos europeus do continente africano, asiático, faz os europeus lucrarem. Não estou eximindo nenhum povo da culpa, mas estou dizendo que são ironias do destino, porque você vê que claramente esse estilo arquitetônico não pertence aos turcos, que são povos lá do centro da Ásia, povos que eram originalmente nomádicos, depois foram conquistando. Não tem nada a ver com a história deles isso aqui, né? Mas está na fronteira deles e a gente hoje dá risada um pouco, mas com certa tristeza no fundo. E aqui, como vocês podem ver, tem uma típica arena, né, dos tempos antigos. Mas também do outro lado há uma arena maior, chamada de Grande Teatro, atualmente em reforma e sem acesso para os visitantes, mas que no seu auge foi capaz de acomodar cerca de 25 mil espectadores. Hoje essas ruínas são bastante impressionantes, mas quando essa cidade vivia os seus dias de ouro, se assim podemos dizer, foi uma das mais importantes da antiguidade, onde muitos investimentos, principalmente na era romana, foram feitos por aqui, principalmente por conta do comércio, e onde as principais mentes que viveram naquela época também passaram e tiveram a sua história escrita por aqui. Hoje, esses vestígios do passado revelam que mesmo há 2.500 anos a nossa espécie já era incrível na sua capacidade de criar, de se organizar politicamente e de inovar, a exemplo de tudo aquilo que é remanescente nessas ruínas. Então vamos contar um pouco da história de Éfeso, né, que surgiu como uma cidade a partir dos colonos gregos no século V a.C., portanto aqui temos mais de 2.500 anos de história, que foi se transformando em um importante centro comercial ao longo dos outros séculos. Afinal, aqui nós não estamos muito distantes do próprio mar Mediterrâneo, em rotas que ligavam também outras cidades históricas, aqui no sul da Anatólia, na Ásia Menor, assim chamado também naquele período. E os gregos transformaram essa cidade em algo ainda mais importante quando houve a construção do Templo de Ártemis, uma das antigas maravilhas do mundo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade, que não resistiram completamente ao tempo, mas que também transformou esse ponto em um centro de peregrinação dos antigos gregos, né? Lembrando que eles seguiam as religiões pagãs, né? Com vários deuses, algo que também foi adaptado, reinterpretado, muitos dizem, pelos próprios romanos, com outros nomes, mas com deuses muito parecidos. É interessante dizer que, por um certo período, os persas tomaram essa cidade, os persas que também eram muito poderosos durante o grande Império Persa, aí a gente pode pegar Assírio, Xerxes, entre tantos outros, dominaram a cidade de Éfeso, mas depois ela foi reconquistada pelos gregos, pelos helenísticos, durante o grande reinado de Alexandre o Grande, né? Alexandre III da Macedônia, que conseguiu recuperar. Aqui a gente vê algumas estátuas antigas, muitos gatos aqui pela Turquia espalhados, mas que a gente vê todas essas belas construções que são remanescentes, isso só falando do período grego. Obviamente que nós sabemos que depois do período grego há o período romano, e aí a cidade continua a se desenvolver mais, inclusive grande parte dessas estruturas são construídas, essas basílicas, para os antigos deuses, né, da mitologia grega, depois romana, do paganismo romano, depois também, obviamente, para grandes estruturas para os diversos imperadores romanos, homenagem a eles. Então, muito, muito interessante como essa cidade, que hoje é praticamente esquecida, é um complexo arqueológico aqui perto de Selçuk, no sul da Turquia, é uma localidade que na antiguidade foi uma das mais importantes cidades relacionadas ao comércio local, tanto pela sua proximidade com o mar, quanto também por estar em rotas estratégicas que ligavam outras cidades importantes.
que é interessante a gente pensar como era no passado, né? Aqui é o Ninfaeum do Trajano, o imperador Trajano, por volta aí do ano 100 depois de Cristo, e a gente vê toda essa estrutura hoje pouco desenvolvida, né? Muitas ruínas, se assim a gente pode dizer, você consegue ver talvez o esboço do que ela seria, mas os historiadores conseguem ter uma ideia de como se parecia esse edifício, né? E como que eram as fontes dentro e as estátuas. Realmente muito, muito interessante essa viagem histórica de pensar que era tão grandioso assim há cerca de 2000 anos e infelizmente por conta dos terremotos, das invasões, das conquistas de diversos povos, hoje é uma ruína apenas, mas com traços que nos fazem lembrar uma época antiga. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente consegue ver algumas coisas escritas com o nosso alfabeto latino, mas tantas outras escritas com o alfabeto grego, né? Que a gente vê, por exemplo, a letra Φ, isso é claramente escrito talvez em grego antigo, algumas adaptações, apesar das partes mais remanescentes serem aquelas a partir do período romano, século 1 antes de Cristo, século I depois de Cristo, entre tantos outros, enquanto ficou sob o domínio romano. Mas aqui muitas coisas ainda escritas em grego. Eu não sei especificamente dessa coluna que isso quer significar ou de qual época que é, mas a gente consegue identificar que é grego. Então mostra também que isso permaneceu mesmo durante a era romana. E aqui, por exemplo, em contrapartida daquilo que eu mostrei para vocês em grego, escrito em latim, vocês conseguem ver, né? Cesare, por exemplo, que é Caesar, né? O César, entre tantas outras coisas escritas que também são em latim, que a gente consegue ver espalhado. Então essa mistura do grego com o latim é algo muito, muito interessante de se entender. Obviamente que nós sabemos que mesmo depois do período romano, muitos gregos ainda viviam aqui, ainda falavam o grego até por muitos e muitos séculos, até a tomada dos turcos, né, a invasão e anexação dos turcos dessa região ao Império Otomano. Então pode ser que algumas dessas inscrições em grego sejam até mais modernas, coisas remanescentes, ou que os gregos étnicos gregos que viviam aqui escreveram. Mas a existência desses dois elementos ela é muito interessante, porque você não costuma ver isso em outros lugares que pertenceram ao Império Romano de forma tão evidente, né? E aqui a gente já começa a ver uma pequena transição para também os ícones cristãos, pelo menos o símbolo da cruz, já que aqui também possui uma grande importância para o cristianismo. Aqueles que são mais conhecedores da Bíblia devem já imaginar que o livro de Efésios, e vou falar isso para vocês, tem algo a ver diretamente com a cidade de Éfeso, né? A epístola para os Efésios, para o povo de Éfeso, escrita pelo apóstolo Paulo durante as suas viagens após a sua conversão, após o seu belo caminho de Damasco. E aqui nós chegamos na grandiosa Biblioteca de Celso. Ela que foi feita no século II depois de Cristo, né, por volta aí de 114, 117 depois de Cristo, e é um dos edifícios romanos mais icônicos que nós temos aqui, exatamente por ser uma biblioteca, primeiramente por conta da preservação do conhecimento. Aqui falam que cerca de 12 a 15 mil pergaminhos
conseguiam ficar armazenados. Nós vamos entrar lá daqui a pouco, mas só quero falar um pouco da fachada. A gente vê que é um dos grandes exemplos clássicos dessa fachada, com os capitelos corintos, né, com de várias maneiras, maneira muito rebuscada, além de todos esses nichos, todas essas estátuas representando as virtudes de Celso, assim chamados, né, com a sabedoria, com todos os outros deuses que eram sempre relacionados com coisas boas. Uma belíssima amostra da arquitetura romana da época. Acho que é interessante dizer que depois da era romana, durante a era romana ainda houve um terremoto que fez com que grande parte dessa estrutura viesse abaixo, e durante os anos seguintes também foi destruída pelos godos. No período bizantino caiu em desuso, até que ficou completamente soterrado, até ser encontrado, achado, escavado, preservado a partir de arqueólogos austríacos no século XX apenas, lá para 1902, 1903, no começo do século XX. Então a gente vê realmente uma das grandes obras da humanidade que ficaram escondidas, e ainda bem que sobrou uma bela fachada aqui para a gente ter uma ideia da magnitude desta belíssima estrutura. E aqui a gente está na parte de dentro. Tiberius Julius Aquila construiu em homenagem ao seu pai, que eu acho que era Tiberius Celso Polonius. Vou colocar o nome escrito aqui, não vou saber dizer em latim, mas de qualquer maneira o pai dele, o tal do Celso, ele era um importante governador da província da Ásia Menor, essa região que a gente está na atual Turquia, e tudo isso em homenagem a ele. O que é interessante é que esse edifício tinha 2 andares, então vocês conseguem imaginar, né, os 2 andares aqui. Obviamente que hoje não temos mais a cobertura após o terremoto e a destruição durante os séculos, mas que também o próprio Celso foi enterrado num sarcófago aqui, algo pouco usual na época romana, já que não havia o enterro, por mais importante que fosse a pessoa, de cidadãos romanos em edifícios públicos romanos. E essa aqui é uma biblioteca, ela de fato era utilizada como espaço cultural e também como uma localidade para guardar os pergaminhos. Eu falei para vocês, de 12 a 15 pergaminhos, uma grande biblioteca. Não chegava a ser o que foi a biblioteca de Pérgamo ou de Alexandria, mas foi muito importante também, e por isso que era uma referência no mundo romano também. A gente vê toda a linha do tempo aqui, tantos acontecimentos, e percebe que muitas vezes a evolução da humanidade não foi pelo caminho correto, né? Se a gente pensar que há cerca de 2000 anos construíam isso, faziam bibliotecas, e hoje em grande parte do mundo a educação está sucateada, infelizmente. A gente consegue ver que de fato são escavações e todo esse processo de conservação arqueológica liderado por austríacos, alemães, porque aqui está tudo escrito em alemão também, né? É muito comum em alguns locais onde há participação de arqueólogos, historiadores de determinado país, que em uma forma de agradecimento eles mantenham a língua desse país, dessa expedição arqueológica, como uma das línguas também oficiais dentro do complexo. Aqui a gente vê o alemão também escrito em vários locais, mas obviamente o turco e o inglês até que é bem sinalizado, não está totalmente bem cuidado assim para 40 euros a cabeça, mas é um local muito bonito e que você fica livre para poder ver. Acho que isso é muito positivo desse complexo em relação a outros. Você, como tem uma área muito grande e tem muita coisa para você ver, você consegue ficar bastante tempo livre andando, não tem muitos lugares proibidos, então dá para simplesmente sentar, analisar as estruturas, ficar imaginando aquele período do passado, né? Além da própria natureza, que é muito bonita, essa transição muito clara, né? Aquilo que a gente associa com o Império Romano. Tudo bem que o Império Romano era muito vasto na sua área, mas aquilo que a gente associa com o Império Romano, com essas árvores, com algumas montanhas, um clima às vezes mais seco em alguns lugares, a gente consegue ver aqui também e ter essa belíssima noção de como deveria ser aquela época que ficou no passado.
E é impossível estar aqui em Éfeso e não pensar também na ascensão do cristianismo. Afinal, um personagem que gosto muito na Bíblia, e já falei para vocês em outros episódios, o apóstolo Paulo, ele viveu aqui em Éfeso por alguns anos, algum período, assim diz a tradição cristã, falando exatamente para as primeiras comunidades cristãs e escrevendo a Epístola aos Efésios, o livro de Efésios propriamente dito na Bíblia, no Novo Testamento, e que mostra vários aspectos da unidade da igreja, de como é importante que a igreja e todos os povos de todas as nações sejam um só no corpo de Cristo, assim dito pelo apóstolo Paulo naquela carta, além de outras condutas que seriam extremamente importantes para a vida cristã, a doutrina, os rituais cristãos que seriam depois espalhados por todo o mundo durante os séculos seguintes. A tradição cristã em Éfeso ela é muito importante também, não só pela presença do apóstolo Paulo, logo aí no início do século I, em suas viagens. Paulo fez várias viagens, depois morreu em Roma, também mostrei para vocês em Roma o local onde ele foi sepultado, mas também é associado tanto com o apóstolo João, o apóstolo preferido de Jesus, assim dito pela Bíblia, e também a sua mãe, a Virgem Maria, que estiveram aqui em Éfeso, e a própria Virgem Maria morou aqui em uma região montanhosa, na casa de Maria, que é meio longe daqui, mas é também acreditada como sendo um local de muita importância para o cristianismo, além, é claro, de outros aspectos, como o Concílio de Éfeso, que aconteceu aqui durante o V século, que determinou de fato que Maria era a mãe de Deus, e a partir de então ela também começou a ser uma figura extremamente central no cristianismo, principalmente nas vertentes católica e a vertente ortodoxa. Nós sabemos que as vertentes evangélicas acabam deixando os santos de lado, mas inegavelmente é uma figura central na Bíblia, na vida de Jesus e também em toda a doutrina cristã. De qualquer maneira, é sempre um resumo importante. Vocês sabem que eu gosto dessa parte da história bíblica também, sendo uma pessoa católica praticante, algo que é pessoal meu, mas que eu compartilho aqui com vocês, e que vindo num lugar como esse, olhando essas montanhas, passando por onde tantas figuras importantes passaram, nos faz também pensar naquele tempo antigo onde essas pessoas, essas figuras tão usadas, né, por Deus, puderam também deixar sua marca e fazer com que a doutrina cristã se espalhasse depois pelo mundo, principalmente aqui nessa região da Ásia Menor. E olhando a grandiosidade aqui, pessoal, da cidade de Éfeso, né, a gente pensa como que é muito rápido o processo de declínio de determinadas cidades. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, a queda de Roma no século V, o estabelecimento do Império Bizantino, a cidade continuou com uma certa importância, mas o porto aqui teve um processo de assoreamento, não pôde mais ser utilizado como antes, e a cidade foi aos poucos caindo no esquecimento, principalmente à medida em que houve as invasões árabes, depois o crescimento do Islã nessa parte, depois a chegada dos turcos e o estabelecimento de povoados em outras regiões além da antiga e grandiosa cidade de Éfeso, que ficou praticamente esquecida, soterrada, até ser redescoberta, né, no caso, né, reencontrada pelos austríacos no século XX, transformada num grande complexo arqueológico com tantas relíquias, com tantas colunas e elementos históricos que demonstram a grandiosidade do Império Romano, a grandiosidade dos gregos antigos e todos esses aspectos culturais muito interessantes que por alguns impérios foram completamente esquecidos. Esse é outro aspecto que vale a pena contar para vocês enquanto eu vou fazendo esse caminho longo por aqui, que muitos falam, elementos da Turquia, do Egito, de outros países foram simplesmente roubados, levados para a Europa, para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, isso é injusto, eles têm que devolver. De fato, alguns foram roubados, foram levados injustamente, mas tantos outros estavam lá abandonados pelas forças locais. Então os árabes que estavam no Egito não estavam nem aí para as pirâmides ou para região do Vale dos Reis. Tudo isso foi feito por expedições de arqueólogos europeus que chegaram lá, estudaram, catalogaram, preservaram aquilo lá que estava esquecido no meio do deserto. Então a gente tem que também
dá um certo crédito para aqueles que trabalham para a preservação histórica, seja nos museus aqui, seja nos museus por lá. Tem tantos outros países com vários problemas de estabilidade, de guerras, de terrorismo, que acabam fazendo com que esses grandes artefatos históricos possam se perder ao longo do tempo. O maior exemplo disso aconteceu na Síria e no Iraque, onde o Estado Islâmico destruiu grande parte das relíquias históricas que tínhamos lá, tanto do Império Romano, como também do Império Babilônico, por exemplo. No Afeganistão, o Talibã destruiu os Budas antigos. Então, às vezes é melhor ficar num museu, num lugar seguro, do que ficar nesses países de governo tão instável que destruirão ou destruíram acervos históricos inestimáveis, né? É uma opinião pessoal minha, eu sei que é polêmica, as pessoas não precisam concordar com tudo, mas eu, como uma pessoa que ama a história e que traz tanto a história aqui para vocês, sou adepto à preservação. Então, se a preservação dela é garantida em lugares mais seguros, por mais que não seja 100% justo, talvez seja melhor para que as outras gerações de humanos na Terra possam ainda admirá-la num museu, ao invés de só escutar falar em livros e histórias do passado, né? E é uma exibição moderna, com luzes, com efeitos mais 3D, que eu achei bacana, que mostra o desenvolvimento da cidade, tanto como um povoamento grego, depois a construção do Templo de Ártemis, né, que é uma das antigas maravilhas do mundo, que infelizmente não resistiu ao tempo, até a era romana. Interessante esse approach mais moderno, achei bacana mesmo. Eles estão renovando, acho que o preço é abusivo e pode até parecer repetitivo, porque estou acostumado a viajar bastante aí para vários lugares e nunca paguei algo tão caro assim para um museu. Geralmente os mais caros é 20 euros, 25, ou seja, praticamente a metade. Mas é interessante você ver eles implementando esse complexo arqueológico tão importante. E essa daqui, pessoal, é a ruína, né? São as ruínas restantes da igreja de Maria, que é uma das mais antigas igrejas do mundo, feita no formato de basílica, num amplo espaço, e onde aconteceu o Concílio de Éfeso de 431 depois de Cristo, que determinou de fato que na doutrina cristã Maria será considerada a mãe de Deus. Inclusive a primeira igreja construída em homenagem a Maria, e que faria com que a partir daquele momento a sua figura crescesse cada vez mais dentro do cristianismo, nas diversas doutrinas. Hoje, infelizmente, não sobrou muita coisa, a gente consegue ver algumas colunas, algumas espécies de batentes das antigas portas gigantes que nós tínhamos aqui e que demonstram alguns traços desse tempo passado, mas também deixam claro a importância do cristianismo nessa parte do mundo. Apesar de hoje nós sabemos que a Turquia é um país de 97, 99% de muçulmanos, por muitos séculos o cristianismo esteve aqui com o Império Bizantino, com os gregos, e teve o seu desenvolvimento também aqui. É um lugar muito emocionante de você visitar, principalmente conhecendo a história de que a Virgem Maria esteve na cidade de Éfeso, segundo várias evidências históricas que dizem que ela fez uma viagem aqui com o apóstolo João. E aqui eu estou na parte de trás, né? Mas vocês conseguem ter uma noção de que é uma basílica. Se nós observarmos que aqui teria praticamente uma estrutura de nave, né? Muito ampla, algo típico até hoje em várias igrejas, principalmente aquelas que são encontradas na Grécia, na Itália, entre tantas outras localidades, e que tem ali na frente outras pilastras que provavelmente representam onde estaria o altar. Interessante que há uma placa lá também dizendo que o Papa Paulo VI, foi Papa no século XX, esteve aqui. Então é uma localidade um pouco difícil de você chegar, mas houve uma visita papal, uma visita do Sumo Pontífice aqui também, como está escrito naquela placa.
E muita gente me pergunta: Luca, como que você consegue viajar tanto? É não gastar dinheiro de maneira idiota. Por exemplo, eu quero ir agora até o templo de Ártemis, ou pelo menos os lugares remanescentes dele, e é só 2 km daqui. Eu vou ficar cansado? Vou. Mas o cara tava querendo cobrar 15 euros. Não é o preço, eu paguei 15 euros ontem para ir do aeroporto de Izmir até Izmir, ou seja, por volta aí de 22 quilômetros. O cara tá querendo cobrar 10 vezes a mais o preço, então não vale a pena. É uma caminhada de meia hora, pode ser cansativo? Pode, mas você tem que tentar gastar como gastam os locais. Como não tem o turco para poder discutir com os caras, negociar o preço, e aqui é uma zona turística onde tem muitos golpes, a solução é andar ou achar alguém para dividir o táxi com você e chegar num preço aceitável. Para 2 km o máximo tem que ser 3 euros, não é 15 euros. Mas infelizmente aqui o bom senso às vezes não prevalece. Pelo menos no caminho a gente tem ainda a beleza das ruínas de Éfeso, um caminho tranquilo. É mais por uma questão de princípio, né? Se a gente for ficar pagando todo o dinheiro que esse povo nos cobra de maneira abusiva, não sobra dinheiro para fazer as coisas importantes e nem para as próximas viagens. O importante é você gastar e pagar o que as coisas custam. E uma viagem de táxi de 2 km em nenhum lugar do mundo vai custar 15 euros. E após cerca de 28 minutos de caminhada, eu cheguei até os vestígios do antigo templo de Ártemis, e que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo foi dedicado à deusa Ártemis dos gregos, também conhecida como deusa Diana pelos romanos, que era a deusa protetora da caça e da fertilidade. O templo foi construído por volta de 550 a.C. e foi financiado pelo rei Cresso da Lídia. Essa foi uma das maiores construções do mundo antigo, com 127 colunas no estilo jônico, com 18 metros de altura e muitos detalhes magníficos para a época em que ele foi edificado. Aqui vocês conseguem ver uns modelos e desenhos que tentam replicar o que foi o Templo de Ártemis no seu auge. Além de ter sido um centro religioso e de peregrinação para os devotos da deusa Ártemis, também marcou um centro de comércio muito importante na região da Ásia Menor, onde diversos povos de diferentes etnias se encontravam nessas rotas que se cruzavam entre Oriente e Ocidente. Ao longo dos séculos seguintes foi destruído e reconstruído várias vezes, sendo inclusive saqueado e incendiado, e por isso que hoje apenas algumas ruínas restaram para contar essa história. Andando por aqui, eu até tentei imaginar a grandiosidade do templo na época do seu auge, com milhares de pessoas tendo esse lugar como um dos principais pontos de encontro da época em que viveram. E essa aqui, pessoal, é a cidade de Selçuk, a cidade hoje, né, onde de fato temos restaurantes, hotéis, comércio, ao contrário da antiga cidade de Éfeso, que é apenas um centro arqueológico. Então, uma cidade turca comum, aqui não muito distante de Izmir, mais ou menos 1 hora dirigindo ou 1h30 de trem, e você vê que a vida segue normal, apesar das dificuldades econômicas do país, que vou aprofundar com vocês ao longo dos próximos episódios nesta série da Turquia, que marca mais uma visita a esse país tão fascinante, mas ao mesmo tempo com tantos problemas. E após esse passeio arqueológico, eu aproveitei para dar uma volta no centro de Selçuk, onde a gente vê uma vida comum como em qualquer outra cidade turca, com o comércio acontecendo de maneira normal, os senhores jogando diversos jogos de tabuleiros nas praças e cafés, e depois aproveitei, obviamente, para voltar com o mesmo trem que vinha até aqui para a cidade de Izmir, pelo mesmo preço, já que em Izmir as opções de hotel e alimentação são mais variadas e os preços, obviamente, são melhores.
Eu consegui fazer tudo isso com transporte público ou a pé, o que realmente valeu muito a pena se a gente considerar que um tour para uma pessoa a partir de Izmir seria, nos mesmos moldes, muito mais caro, podendo chegar a 60 a 80 euros a pessoa, e eu não gastei nem metade disso. Apesar do preço abusivo do ingresso, para aqueles que amam história assim como eu, é um passeio que vale a pena para você fazer por um dia, já que o contato com esses vestígios arqueológicos é realmente muito único. E chegando em Izmir, aproveitei para comer uma típica e talvez um pouco exótica comida de rua, o kokoreç, uma iguaria com origem no Oriente Médio e nos Balcãs, feita a partir de intestinos de bode, usualmente temperado com orégano, peperoncino e cominho. Após várias horas sendo assado no espeto giratório, ele fica bem crocante e é servido no pão. Eu confesso que quando eu comi pela primeira vez não sabia do que se tratava e achei bem gostoso, nem parece que você está tratando dos miúdos de algum animal. Inclusive comi no dia seguinte mais uma vez, já que era um sanduíche bem servido, que custava por volta de $4 conjuntamente com uma Coca-Cola. E você, experimentaria essa iguaria? Deixa aqui nos comentários, vou ficar curioso de lê-los. E para aqueles que ficaram até o final desse vídeo, meu muito obrigado de coração. Eu espero que vocês continuem acompanhando o canal, curtindo e comentando os vídeos. E também fiquem de olho no próximo episódio aqui da Turquia, já que estaremos na cidade de Bursa, o local de nascimento do Império Otomano. Vai ser mais um episódio cheio de imagens lindas, explorando a culinária local e também trazendo vários detalhes da história e da geopolítica. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus!